Rádio Grenal, dupla em debate. Estamos no ar, 12:09, com o Dupla em Debate aqui na Grenal e vamos até às 14h, contando com Roberto Pato Mouri, Nicolas Wagner, Lucas Dias e Edu Oster. Claro, o assunto prioritário, clássico Grenal, o que todo mundo projeta, imagina, o que deve e não deve ser feito, o que provavelmente, se decidido, pode favorecer um ou outro lado, em termos de acerto dos treinadores e assim por diante. Tudo isso na Grenal, que cobre 100% cada respiro dos jogadores do Clube Azul, do Clube Vermelho e assim por diante. Gente, o Grenal vale mistério, na opinião de vocês? Por exemplo, o Thiago Santos está concentrado, saiu a lista agora. Isso não implica obrigatoriamente que vá jogar? O Inter esconde, não divulga, o Inter não vem divulgando, me parece equivocadamente, a lista dos concentrados. Esconder, surpreender, isso também pesa num Grenal? Vou começar pelo mais experiente, Roberto Pato Mouri. E aí, Patinho? Bom dia, Dalpizol. Bom dia. O Dalpizol, antes de falarmos a respeito de Grenal, as informações que chegam da Itália, que existe hoje uma revolta muito grande dos torcedores da Juventus nas redes sociais, porque não aceitam os torcedores da Juventus que a Juventus não ganhe nada com a transação do Douglas Costa, porque entendem os torcedores da Juventus que esse jogador deu muito pouco à Juventus e agora seria praticamente regalado ao Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então, essa revolta por parte dos torcedores da Juventus, que estão pressionando os dirigentes da Juventus, fazendo com que os dirigentes da Juventus pensem, inclusive, em pedir uma cifra pelo passe do jogador, porque não aceitam eles que esse jogador saia de graça da Juventus. Essa é a última informação que eu tenho da Itália. Estou esperando, inclusive, agora um contato com um jornalista amigo meu que está conversando com um outro colega que se interessa diretamente com as coisas da Juventus, que hoje enfrenta a Internacional. Então essa é a última notícia que eu tenho de lá. Tá pensando, Pato, quem pode te ajudar e ter mais informações, e é muito teu amigo, bota amigo nisso, é o Emerson, que já jogou por lá, né? Mas o Emerson tá fora, o Emerson tá em Miami, mas é uma boa, poderia ser uma boa indicação. Você me deu uma bela ideia. Ele pode sondar, ele tem moral lá, né? Não, ele conhece os dirigentes da Juventus, os atuais, não sei se conhece, aliás, não sei se conhece os atuais dirigentes da Juventus. Apesar de que a Juventus é da família Agnelli, né? Proprietária da Fiat. Então, não mudam quase nunca os dirigentes da Juventus. Até um dos homens fortes, uma das vozes fortes da Juventus hoje, é aquele ex-jogador tcheco, o Nedved. Lembra? O loiro aquele. Ele hoje é um dos homens fortes da Juventus. Bom, mas maiores informações talvez eu tenha condições de trazer durante a nossa programação, ok? Ok, mas sobre aquilo, Pato, que eu vou encaminhar também aos colegas, tu achas que dá pra ganhar um Grenal na malandragem, escondendo, isso aí assim, já passou, né? Isso aí já passou, isso aí pertence ao passado, esconder escalação, esconder o elenco que está concentrado, até porque hoje a reportagem, como no nosso tempo, é uma reportagem feita, tem também meninos que estão muito bem preparados
e daqui a pouco nós teremos aí quais os jogadores do Internacional que estão concentrados. Isso aí não ganha Grenal, na minha opinião. Pois é. Nicolas, que hoje trabalha já como repórter, o Edu, Lucas Dias tem experiência também para buscar notícia, eles andam sempre atrás. É que em algumas circunstâncias, eu, por exemplo, já liguei em Grenais para empresário de jogadores e o empresário ligou pro jogador e passou o time e ele me repassou. Olha, vai jogar o fulano. Fulano tá concentrado, mas sentiu dores. Então, sempre tem uma via, né, e pra vazar, enfim. Mas vocês acham também que é legal? É do próprio clássico, o Pato diz que isso já era. Vocês concordam? Boa tarde, bom dia, Pisol. Eu acredito que hoje, com a quantidade de informações que se tem no meio do futebol e com todas as possibilidades que são trabalhadas pelas comissões técnicas, esse mistério não vai fazer diferença no andamento da partida, porque vamos pegar esse exemplo do Grêmio aí, Thiago Santos, joga ou não joga? Se jogar, o Inter tem estudado exatamente a maneira com que o Grêmio joga com o Thiago Santos. Se não jogar, tem também os vídeos sobre os substitutos, o Lucas Silva ou o Maicon. Então, independentemente se o Thiago Santos jogar ou não, o Inter vai ter estudado, vai ter mapeado de que maneira o Grêmio se comporta. E da mesma forma do outro lado, o Grêmio sabe as características do Palácio, sabe as características do Yuri Alberto. Está tudo estudado pela análise de desempenho dos dois times. Então, eu não acredito que faça grande diferença esse mistério, mas é um elemento a mais que sempre surge nos clássicos. E eu lamento só, no caso do Inter, e aí não é especificamente de hoje, mas não divulgar a lista dos relacionados. Eu acho que não faria diferença alguma do ponto de vista competitivo e facilitaria a comunicação nossa e para com o torcedor. E o Grêmio, boa tarde, Talpisol, boa tarde a todos já. O Grêmio adotou isso recentemente, né? E fica a nossa boa intenção aqui de agradecer ao Grêmio também, não só a Rádio Grenal, todo mundo que trabalha com a informação, mas os torcedores também que ficam sabendo quem está disposto a jogar o Clássico Grenal, o próximo jogo, a próxima partida. Agora o Inter antes tinha esse costume e agora não tem mais. Como o Nicolas falou, eu acredito que vai ser um artifício que vai ser muito usado ainda daqui a muito tempo. Como o Pato disse muito bem que já acabou, não tem mais sentido, porque o outro substituto vai ser conhecido também, o time vai estar preparado, mas nenhum técnico vai entregar o time antes de um clássico ou antes de um jogo decisivo. Não vai ser assim que vai acontecer, até porque tem a questão de toda a questão de conhecer o adversário. E aí tem, né, por trás do futebol as entranhas de querer esconder alguma coisa, querer fazer um mistério que já pode ser um dificultador, mas não muito, né? Com certeza o Miguel Ángel Ramírez sabe as armas que o Thiago Nunes tem, estudou muito o Grêmio, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Gaúcho. Aliás, na Copa Sul-Americana contra o Campeonato Gaúcho, e o Thiago Nunes também já viu os defeitos do time do Ramírez na Libertadores, no Campeonato Gaúcho aqui, assistiu todas as partidas jogando o time A, jogando o time B, jogando o jogador que entrou por 2 minutos que seja. Já é conhecida, já são conhecidas todas as peças de Grêmio e Internacional pelo staff inteiro de cada equipe. Por isso não vai mudar muito um mistério, mas é a mística do futebol, se a gente pode falar assim. Tem a questão da rivalidade também, não é apenas o lógico, né, da Dalpisol, que vai guiar esse sentido assim. Sim. Edu Oster participando conosco, Lucas Dias também no estúdio. Lembrando, você participa pelo WhatsApp. Quer sugerir alguém para entrar no seu Inter, no seu Grêmio? Ou você quer tirar alguém do time? Esse não, pelo amor de Deus. Manda o recado também, 999194808. Vale a pena. Vou te dar a escalação do Internacional. Oi? Vou te dar a escalação do Internacional. Vai me dar. Então tá.
Anote aí, gurizada, a escalação do Inter em primeira mão com o senhor Roberto Pato Mouri. Opa! O segundo Ítalo, apenas Roberto. Não pode Vamos ser lá, Patinho. diferente, né? Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés. Dourado, Edenilson e Praxedes. E vai colocar no início da partida o Palácio, porque esse jogador custou caro para o Internacional, e o Ramírez vai insistir com ele. Palácios, como comandante de ataque, vai jogar o Galhardo, e lá pelo lado esquerdo joga o Maurício. Vocês concordam? Yuri com o tá Pato? fora então, Pato? Não começa? Quem? Yuri Alberto? Não, o Yuri Alberto tá fora. Ele começa com o Palácio e deixa o Yuri Alberto como uma opção para o segundo tempo. Essa, no meu entendimento, é o time que vai jogar o Grenal. Eu tô com o Patinho. Boa tarde, Dalpisol, Nicolas, Tarde, Lucas. Edu, Patinho, mas eu tô com o Pato. Eu acho que esse é o provável Inter que vai estar em campo amanhã. Eu acho que o Palácio só não joga se não estiver 100% e alegar que não tem condições de começar a partida. Daí eu acredito que possa aparecer por ali o Marcos Guilherme ou até o Yuri Alberto, mas o Palácio 100% eu acho que é a primeira opção do Ramírez para começar o jogo. A dúvida até me parece em relação ao Praxedes, né? Pode ser. O Pato traz esse prognóstico com o Praxedes, acredito que é uma possibilidade sim, e aí o Maurício sendo mantido no lado esquerdo, com o Praxedes por dentro, mas, olha, não dá para descartar aí o Yuri Alberto novamente pelo lado, aí o Maurício caindo por dentro, e essa movimentação, esse posicionamento do Maurício também vai ser um ponto a ser considerado para escolha do outro jogador que irá compor esse time do Inter do meio para frente. Pois é, eu só acho que o Pato esqueceu do Zé Gabriel. Não, o Zé tá fora do Grenal. Por quê? Ele vai de Lucas Ribeiro. Por quê? Porque as críticas foram muito fortes em relação ao Zé Gabriel. Ele não vai arriscar o Zé Gabriel. O Zé Gabriel vai ser trabalhado para ser futuramente vendido, porque entende o Internacional que o Zé Gabriel tem qualidades que podem serem aprimoradas, e ele não vai arriscar queimar definitivamente esse menino. Ele vai de Lucas Ribeiro. Se tiver que queimar alguém, queima o Lucas Ribeiro. Uma perguntinha do mal. É mais fácil vender o Zé Gabriel como titular ou como reserva, Patinho? Te vira para responder. Não, eu acho que mesmo na reserva, os clubes que estão de olho no Zé Gabriel já conhecem as qualidades do Zé Gabriel e conhecem também os defeitos do Zé Gabriel. Ele tem defeitos que podem serem corrigidos, e o Internacional prefere preparar esse menino para uma futura venda e queimar definitivamente esse Lucas Ribeiro, que também é outro que não dá nenhuma garantia de um grande Grenal, de uma grande partida. É outro jogador pleno de defeitos, e já mostrou isso, inclusive, em partidas que disputou. Então ele vai mesmo de Lucas Ribeiro. Eu acho pouco provável que comece com o Lucas Ribeiro. Inclusive, a gente até trabalhava, né, Dalpisol, na época do primeiro clássico Grenal da temporada, tentando entender o porquê o Lucas Ribeiro começou a partida e não o Zé Gabriel. Até a gente falava de uma possibilidade pela bola aérea, etc. Mas ontem, até o que o Ângelo trouxe é que o que ele tinha daquela partida é de que o Zé Gabriel se sentiu mal antes da partida e por isso começou o Lucas Ribeiro, apenas por isso. Então, acredito que em plenas condições o Zé Gabriel segue sendo o titular do técnico Ramírez. Até agora não mas trocou. As críticas, viu, Lucas? As críticas quanto ao Zé Gabriel foram muito fortes depois da última partida disputada pelo Internacional contra o Táchira. Então ele não vai colocar o Zé Gabriel arriscando queimar definitivamente um jogador que o Internacional acredita muito em um futuro. Poderá ser um futuro breve ou um futuro longo. Isso
O tempo vai dizer. O Ramírez se importa tanto com crítica. Pois é, isso que o eu ia... Ramírez não me parece ser alguém que se preocupa tanto com a opinião pública e que toma suas decisões a partir disso. Tanto é que ele começou vários jogos com o Marcos Guilherme. Tá, mas será que ninguém também da direção troca essa ideia em cima do que o Pato falou? Olha, só dá uma olhada aí, porque de repente a gente tá queimando o cara. Pode acontecer isso? É viável no futebol? De repente o vice de futebol, João Patrício, conversar, já que trocam ideias, né? Mas eu acho preocupante isso, Dalpizol, o treinador se deixar levar por opinião pública e até porque por mais que os dirigentes, claro, possam formar opinião, possam, como tu falou, dar esse toque nele, ele foi contratado para ele comandar a comissão técnica, então tem que ser a partir das ideias dele, aí do Martim Anselmo e do restante. Influenciar por conta de opinião pública, de rede social, acho que é até algo preocupante, porque ele tem que ter convicção nas ideias dele, e aí, claro, se ele acreditar que porventura errou em algum detalhe, em alguma escalação ou formação tática, aí ele se entende com a comissão técnica e eles procuram uma melhor forma de corrigir isso. Acho que é até preocupante ele deixar se levar por opinião pública. O Lucas é um jovem treinador que está praticamente começando a sua carreira, está ainda à procura de uma afirmação definitiva, e é lógico que uma ideia com o vice-presidente de futebol e com aqueles homens que estão em torno dele, já conversaram com ele e já mostraram para ele que é muito violenta as críticas referentes ao Zé Gabriel. Ele não vai correr esse risco e colocar o menino para jogar. Mas a gente não sabe também, e aqui eu volto a fazer um apelo que eu já fiz na Rádio Grenal, a gente não sabe como é que tá o treinamento do Lucas Ribeiro, né? Como é que tá no dia a dia lá, porque a gente não pode presenciar mais os treinos de Grêmio Internacional, não pode acompanhar as atividades presencialmente devido à pandemia, mas aí, como eu já disse, a Grêmio Inter tem todo o equipamento, tem infraestrutura adequada para pelo menos fazer uma live, assim, transmissões ao vivo do treino, para que a gente possa acompanhar, ou para a imprensa, ou para o público em geral, para que a gente possa acompanhar as atividades do dia a dia, o treino mesmo, ver o que o Thiago Nunes, o que o Ramírez estão trabalhando. E o Lucas Ribeiro, o último jogo que ele entrou foi contra o Always Ready, lá na altitude, naquele 2-0, né? Que ele entrou no lugar do Caio Vidal. E se machucou, né? E precisou ser substituído. Depois, a última partida, ele teve vários jogos que ele não foi nem relacionado, que ele não esteve nem no banco. Por exemplo, contra o Juventude, que o Inter perdeu por 1-0, ele não estava nem no banco. Depois contra o Olímpia, Juventude, no Beira-Rio e o Tátira, daí sim, o Lucas Ribeiro estava no banco. Mas antes disso, ele só jogou o Brasileirão lá, né? Que nem era o Ramírez ainda. Então é um jogador que, claro, veio e precisa ter espaço, quer garantir o espaço dele, mas a gente precisa ter um olhar para o retrospecto recente do Lucas Ribeiro, porque o Zé Gabriel tá entregando bastante, né? O pessoal tá chamando ele de Zé Delivery, não tá correspondendo com o que os colorados querem. Mas o Zé Gabriel é um cara que não tá jogando. Isso vai contar também pro técnico, né? Acho difícil ele começar o jogo com um zagueiro que tá há muito tempo sem fazer 90 minutos e nem só fazer 90 minutos, sem uma rotina de jogo mesmo ali, de uma partida, sem contar que a gente não sabe como é que tá a atuação do Lucas Ribeiro nos treinamentos, né? Porque a gente recebe só um material editado lá. E acho que os amigos todos concordam, né? Eu já trouxe esse tema outras vezes na Rádio Grenal, que seria uma coisa muito prática da dupla Grenal fazer, e acho que seria inédita até no Brasil. Não há interesse nisso, porque eles não querem mostrar nada pros adversários. Mas tem o rachão, né? Alguma coisa, né? O começo do treino, podia... Eu acho que seria legal para a imagem do clube. Se o clube pensa no marketing assim também, a gente vai repercutir de forma positiva, não só a gente, a imprensa do Brasil inteiro, porque só a seleção brasileira fez isso, de fazer uma live do treino inteiro, né? Para poder acompanhar. Tem os stories ali, né? Mas trechos curtos, né? Dos trabalhos iniciais ali de aquecimento, bobinho.
nessa parte, né? Mas aí, claro que na parte tática não filma absolutamente nada. Só especificam o que aconteceu, né? O Inter até coloca no site, o Grêmio também especifica que tipo de trabalho aconteceu, mas vê de fato o trabalho só pelas fotos que o clube divulga. O Lucas Ribeiro, ele teve seu último jogo contra o Juventude lá em Bento, na derrota por 1-0, em que ele não foi bem, né? E até sai no decorrer do segundo tempo, estava amarelado, aí o Dourado vai para a zaga e o Juventude consegue o gol da vitória, mas a última amostragem do Lucas Ribeiro não foi positiva. Desde então foram 3 jogos, ele sempre no banco de reservas, mas eu até concordo, né, por uma questão de preservar o Zé Gabriel, que me parece afetado também, né, por conta desses erros constantes. Mas o que não dá também é pro Ramires tomar as decisões baseado em terceiros, baseado no torcedor, baseado no que pensa o dirigente. Ele tem que tomar essa decisão por si. E é essa decisão de colocar o Lucas Ribeiro seria prudente, mas que seja decisão dele e não outros forçando ele a fazer isso. Agora eu discordo... Lucas Ribeiro já é do Internacional? O Internacional não já comprou esse jogador? Não. Ele está emprestado aqui ainda? Sim. Então queima logo o Lucas Ribeiro, bota ele no Grenal e vê como o Lucas Ribeiro vai conseguir sair. Eles não vão botar o Zé Gabriel depois dessa violenta crítica, partida de torcedores, partida até mesmo de dirigentes do Internacional. Eles não vão colocar o Zé Gabriel para jogar um Grenal. Eu não acredito, sinceramente não acredito. Eu só penso diferente do Nicolas Wagner. O dirigente, claro que o treinador tem que ter liberdade, mas ele tem que conversar. É mal comparando. Eu ancoro um programa. Eu tenho liberdade? Sim, tenho. Mas óbvio que eu vou ser chamado pelos meus superiores. Aquilo ali não... Pensa bem, que tipo de brincadeira não está agradando. Ou será que eu digo, não aceito conversar. O âncora sou eu. Claro que não, né? Nós temos superiores. Né, a gente tem já uma certa experiência com relação ao comportamento de dirigentes e sabe muito bem a preocupação que eles têm em queimar definitivamente um jogador jovem e que faz parte do elenco. Tu imagina, Dalpisol, como é que está a cabeça desse garoto? Imagina a cabeça desse menino como ela está. Ô Pato, até houve ali numa rede social, e aí o pessoal do estúdio pode melhor esclarecer, né? Houve certos ataques, assim, a ele, críticas, dizendo que ele pode ser rico, mas o futebol dele é pobre, o que eu absolutamente não concordo, né? Que o jogador seja perturbado na sua intimidade, nas suas redes sociais. Enfim, acho 100% reprovável esse tipo de ataque por redes sociais. O presidente Romildo não faz muito tempo sofreu. O cara é hiper qualificado como dirigente, porque não contratou um ou outro jogador. Foi ameaçado por alguns imbecis. Quem faz isso aí, pelo amor de Deus, né? Mas esse menino, Dalpisol, ele certamente não está trazendo a público os ataques que ele está sofrendo. Mas ele está sendo ameaçado, sei lá, de todas as maneiras, pelo torcedor que não quer vê-lo mais como zagueiro do Internacional. Então a cabeça do menino precisa ser reabilitada. Esse é o termo melhor. É que nem, né, Dalpisol, é que nem aqui na rádio tem os limites, né? Tem a crítica, tu expor pelo WhatsApp aqui da rádio, no Twitter, nas redes sociais, a crítica a algum programa, alguma coisa que a gente fez, a zoeira, falar não sei o quê, na brincadeira mesmo, agora partir pra ofensa, xingamento pessoal. Aí não existe, né, Dalpisol? Aí tanto... Tem limite, né? Aí não... Aí ultrapassa um limite aí que fica muito complicado de aturar e dar qualquer consideração. Diga, senhor Roberto. Não, quantos ataques nós sofremos, nós cronistas, nós que somos responsáveis em dar uma opinião. Sofremos ataques também violentos em relação às opiniões que nós externamos.
Só que nós somos macaco velho, né? Nós já estamos habituados com esse comportamento e tiramos de letra. Agora, um menino que tem 23, 24 anos, não sei quantos anos tem esse Zé Gabriel, deve ter uns 24 anos. Menos, 22. Isso aí tem influência, e tem muita influência, principalmente véspera de um Grenal. Pois é, tem o lado emocional. Vocês acham que o Inter emocionalmente ele está em desvantagem em relação ao Grêmio, em função do jogo da Libertadores fora de casa contra o Tátira, e o Grêmio vem se firmando, afinal, desde a chegada do Thiago, são só vitórias, ou em Grenal não é assim que funciona? Não, o Grêmio tem uma grande vantagem que vai levar para esse Grenal. O Thiago Nunes assumiu o Grêmio e o Grêmio hoje tem uma formatação tática deixada pelo Renato. É claro que o Thiago vagarosamente está realizando algumas alterações, bem diferente do Internacional. O Internacional é um time ainda em formação. Então a vantagem do Grêmio é essa. Olha os jogadores que vão disputar o Grenal. São todos jogadores que já estão aí no Grêmio, sei lá, 4, 5 anos. Maicon, por exemplo, Diego Costa, Jeromel, enfim, tantos outros jogadores que estão aí já à disposição do Grêmio há bastante tempo. Então essa é a vantagem que leva o Grêmio para o Grenal, na minha opinião. Eu não tenho dúvida, Dalpisol, que a questão emocional pesa e pesa muito no Grenal. E não digo nem só por esse retrospecto do Inter agora, nessa semana, de ter perdido pro Tátira, enquanto o Grêmio vem de 6 vitórias consecutivas com o Thiago Nunes, vem de vitória contra o Lanús, mas pelo retrospecto dos Grenais. São 13 jogos com só uma vitória do Inter, e foram muitos os momentos em que o Inter, diferentemente de agora, em que o Grêmio chega em tese um pouco melhor, mas em outros momentos o Inter chegou melhor para o Clássico, mas acabou perdendo, e muito por conta da parte psicológica. Nós vimos o que o Dourado falou no último Clássico, depois da derrota por 1-0 na Arena. Parece que a gente tem medo de ser feliz no Clássico. Isso é claramente uma questão de psicologia, uma questão mental, em que o Inter tem apresentado problemas nos últimos Grenais. E se a gente for pegar lá os 4 elementos do futebol, o técnico, o tático, o físico e o mental, muitas vezes havia equilíbrio técnico, equilíbrio tático e equilíbrio físico. Mas a mentalidade do Grêmio sempre se sobressaiu, e aí passa por lideranças, como é o caso do Maico, como é o caso do Jeromel. O próprio Renato tinha uma influência importante nesse aspecto, enquanto o Inter sucumbia nessa questão mental. E é um aspecto que pode fazer diferença amanhã de novo. E aí eu acho importante entrar o dirigente, nesse lado psicológico que o Nicolas destacou. Porque a gente já sabe que o Dourado tá fragilizado, que o elenco do Inter tá fragilizado nesse sentido, pela fala do Dourado, pelos retrospectos recentes de Grenais, e o presidente Alessandro Barcelos teve 2 Grenais, aquele que o Abel venceu. Isso. E o da Arena, né, que o Ramírez perdeu. Teve 2 Grenais. É a hora, agora, em um Grenal... Né, Oi? Como presidente. Como presidente, exato. Porque ele também esteve presente ali. Isso. Como vice, mas é esse retrospecto mesmo. Como presidente, mas é a hora do dirigente entrar no vestiário também e mostrar que o Inter não é campeão de gauchão desde 2016, que não vence um Grenal, né? Que tem que voltar a vencer Grenais de forma mais seguida. É a hora do dirigente, do torcedor entrar no vestiário. Agora não tem torcida no estádio, né? Mas esse agravante ainda. É a hora do dirigente passar a visão do torcedor e o jogador se sentir mais motivado. E nem sei mesmo, mas os próprios dirigentes devem ter as suas estratégias ali para mexer com o psicológico dos atletas e mostrar o que é um Grenal, o que representa o clássico, porque tem jogador que nem o Dourado, que é daqui, o Tyson agora que não pode jogar, mas vai estar no vestiário com certeza, né? Ele estava acompanhando a partida contra o Juventude, vai estar presente no vestiário para motivar, para ser mais um incentivador e tentar
fazer o Inter driblar essas adversidades, como o psicológico e outras questões que podem atrapalhar o desempenho no campo. Até sobre isso, Edu, que tu falou da direção, é algo que não é nenhuma crítica ao Grêmio, mas aí eu digo em relação, a gente falava de psicológico do grupo, etc., mas da direção do Internacional dá pra ver, acho que até por serem profissionais mais jovens em relação aos do Grêmio. Do Grêmio, claro, tem alguns profissionais jovens também, mas no Inter, a figura do Alessandro Barcelos, do João Patrício Hermann, do Paulo Brax e todo mundo ali de comissão dos dirigentes do Internacional, foi possível ali no Inter e Juventude, eles sentam nas arquibancadas ali bem próximos do campo, a gente sabe com as novas arenas, etc. O Tyson também estava ali, mas no Grêmio é algo que a gente não vê tão corriqueiro. Os dirigentes do Grêmio estão próximos do campo ou ali no vestiário, em vídeos de bastidores. No Inter a gente vem vendo desde o início da gestão todos os bastidores que o Inter divulga, João Patrício Hermann, Alessandro Barcelos, Paulo Brax no vestiário com os jogadores, e querendo ou não, até em relação a esse psicológico faz diferença ter aquela presença ali, e aí é algo até que a gente falava ali na época da reta final do Campeonato Brasileiro, que o Inter até tomou uma multa ali na figura do Alessandro Barcelos estando na arquibancada reclamando, até tomou multa e tal, mas é algo que aconteceu. Eles ficam ali todos sentados, mas gritam muito, incomodam muito, xingam, gritam com o juiz, com o árbitro. É a torcida, né? É uma pressão, claro. A gente sabe que agora, logo mais, deve acontecer alguma coisa, porque sempre acaba tendo um julgamento em relação a isso, porque eles também sabem que não podem, mas eles fazem essa presença igual. E querendo ou não, pelo menos na minha concepção, isso não ganha jogo, mas faz diferença pro anímico da partida, com certeza, essa presença dos dirigentes ali na beira do campo. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, com o Daronco, eu acredito que xingamentos não irão partir das arquibancadas, porque com o Daronco é complicado. O Daronco pode, inclusive, pedir o afastamento desses dirigentes que estarão lá na tribuna xingando o árbitro da partida. Ah, ele vai mandar embora. Tu teria medo do Daronco, Pato? Como? Tu teria medo do Daronco se fosse jogador? Não, eu não teria medo como jogador, não, porque o Daronco vai me agredir dentro do campo. Claro que não vai fazer isso, mas que ele vai tomar decisões enérgicas quanto a esses xingamentos, eu não tenho dúvida. Aliás, eu tenho uma ideia, né, o Dalpisol. Pato, não é muita bonequice, Pato, de alguns árbitros? Como? Olha, desculpe o termo, mas alguns, assim, sei lá, às vezes parece que estão muito preocupados com o fator externo. Eu acho que tem que se preocupar mais com as coisas dentro de campo. Se ele não se sente influenciado, parece que o Daniel Bins esses tempos, se sentiu, porque estão me xingando. Faz o teu trabalho, Daniel Bins, não queira aparecer. Eu já elogiei tanto o Daniel Bins, faz o trabalho, não queira aparecer. Pois é, mas Dalpisol, hoje nós não temos mais a presença de torcedores no campo. Então, o dirigente que vai perto do árbitro ali no alambrado xingar o árbitro, esse dirigente deveria ser punido energicamente. Eu dei uma ideia de tomar Pato, mas no Brasileirão, Pato. O Pato no Brasileirão, o vice de futebol do Flamengo fez poucas e boas. Nunca foi punido, Pato. Eu sei. Erroneamente. Deveria ser punido. Também o dirigente do Flamengo, dirigente do Corinthians, do Palmeiras, deveriam ser punidos. Não é só o dirigente de Grêmio ou de Internacional. Eu estou dizendo que todo o dirigente que vai próximo ao alambrado, porque hoje eles têm possibilidade de chegar próximo ao alambrado porque não existe público no estádio, vai lá para xingar o árbitro, tem que ser punido, tem que tomar 100 mil reais deles. Até do que eu pude ver no Beira-Rio, eles não ficam próximos ali ao campo em si, mas a gente sabe que nas arenas a arquibancada é mais próxima em relação aos estádios mais antigos, eles ficam todos sentados ali, porém, pelo número ali, até no jogo Inter e Juventude deviam ter uns
15 membros ali, Paulo Brax, João Patrício Herman, o Alessandro Barcelos, eles não acabam levantando, indo mais próximos do gramado, mas eles acabam ali, em momentos de faltas, acabam gritando, ou quando o Inter fazia gol, eles levantavam, aplaudiam, gritavam o nome dos jogadores, tentando motivar eles, mas em relação a isso, não sei se até em que ponto a CBF não permite estarem ali nas arquibancadas, mas foi algo também ano passado muito debatido em relação ao Fortaleza, né? Todos os times que foram jogar contra o Fortaleza reclamaram, até o próprio Renato Portaluppi na época, que existiam quase 100 membros ali, entre comissão técnica e dirigentes do clube, fazendo pressão nos árbitros das arquibancadas. Aqueles dirigentes do Flamengo que tiveram esse comportamento deveriam ser expulsos do estádio. Essa é a minha modesta opinião. Dirigente não tem que ir para o estádio para agredir verbalmente o árbitro da partida. Ele tem que assistir a partida, fazer os seus comentários com os seus companheiros de diretoria. Não é uma igreja, Pato, não amola, Pato. Não é um templo religioso, Pato. Não é uma apresentação na OSPA. Então tu defende, a tese de que os dirigentes eles têm que ir para o estádio e ofender o árbitro. Não precisa ofender. Reclamar pode, Pato. Só já falamos sobre isso. 12h45. Agora você já tem. Opinião. 12h45, sempre 12h45, tem aquele nosso lembrete aqui no Dupla em Debate, importantíssimo. Agora você já tem uma nova Yamaha em Porto Alegre, a Yamaha Ediza, na Avenida Sertório, nosso novo parceiro, e para nossa alegria aqui na Rádio Grenal, conosco, sempre chamando atenção pelo histórico da Yamaha Ediza ali na Sertório. Surgiu uma novidade Yamaha para Grande Porto Alegre. É a Yamaha Ediza, que está aberta com loja, oficina, peças e acessórios para você que quer qualidade e preço baixo. Na Yamaha Ediza, você poderá fazer um teste com uma moto e comprar com prestações baratas que cabem no seu bolso. Venha conhecer a Yamaha Ediza na Avenida Sertório, 5825, de segunda a sábado, em Porto Alegre. Moto revisada é moto segura. Tá aí o recado. Mais alguma polêmica do dirigente falar ou não falar, ou vocês querem trocar de assunto? Cada um com a sua opinião, não tem problema. Claro, não, tranquilo, claro. Eu tenho por hábito respeitar a opinião de todos. Quero ver. Deixa eu perguntar para os colegas hoje. Qual é o palpite de score de vocês aí? Vamos lá. Nicolas Wagner, Roma e Lazio. Qual é teu palpite? Olha, 1-0 para Lazio. Vamos ver agora, Edu Oster. 3-2 Lazio. Muito bem. Vamos lá, Lucas Dias, o teu palpite? 4-1 Lazio. O meu 3-1 Lazio. Qual é o teu palpite, Patinho? Olha, hoje a Roma tem necessidade de fazer um resultado positivo, porque está correndo o risco de ficar fora de uma competição europeia. Então, eu acredito que hoje a Roma tenha condições de vencer essa partida. Por que tu acha que os outros 4 opinaram em vitória da Lazio, Patinho? Porque o Foi o que mais te ajudei, Pato. É muito fácil torcer na Itália para a Juventus, torcer para o Milan, para a Internacional. É muito difícil torcer para a Roma, que não tem a força política que tem a Juventus, que tem o Milan, que tem a Internacional. Então eu fico torcendo para minha Rominha e vou em frente e aceito o palpite, aceito inclusive a contestação referente à minha Roma. Agora eu lembro muito fácil torcer para Grêmio e Inter também, ó. Está chegando. Do Nicolas Wagner. É verdade. Mourinho, vem aí. Immobile vem aí. Ô Pato, na ordem, quais são os maiores secadores da Roma na emissora?
Nicolas Wagner, Lucas, Dalpizon. E o Benhur? O Benhur é um oportunista, né, o Dalpizon? O Benhur só vai na boa, tu entendeu? O nosso comissário Tatuíra, ele vai na boa no sentido que torce para Roma quando a Roma começa a vencer. Apenas a Roma perde uma partida, ele baixa o pau na Roma, entendeu? É um oportunista, o nosso Tatuíra. Gente, por onde, em tese, na visão de cada um de vocês, o Grêmio pode ganhar ou perder o Grenal e o Inter pode ganhar ou perder o Grenal? Alguém vai dizer, pode dar empate, mala. Tá, eu sei. Mas eu digo, onde mais o Grêmio pode desenvolver positivamente e o Inter também, e a fragilidade maior, ou as fragilidades dos dois? A fragilidade dos dois está bem clara, né? É a bola aérea. O Grêmio tem uma vantagem, porque tem no seu centroavante a qualidade de ser um bom cabeceador. E o Grêmio vai usar a bola aérea. E vai usar também esse momento extraordinário que está vivendo o Ferreirinha. Agora, eu tenho a impressão que se o Ferreirinha dançar na frente dos jogadores do Internacional, ele vai parar lá na Coreia. Eu tenho certeza. Esse Grenal tem um aspecto curioso, que o ponto forte de um coincide com um ponto fraco do outro, né? O Inter tem sofrido muito nos contra-ataques e o Grêmio tem o Ferreira numa fase iluminada, muita velocidade, muita incisividade pelo lado esquerdo. E por outro lado, o Grêmio tem sofrido na bola aérea defensiva e o Inter tem ido muito bem nesse aspecto com os escanteios do Rodinei. Inclusive o Grêmio tem sofrido mais nesses escanteios abertos, de um destro no lado direito, que é justamente a maneira com que o Rodinei vem acumulando assistências nessa temporada. Então tem um cenário bem claro, né? Se fosse para apostar na principal arma do Grêmio, Ferreira e a sua incisividade, a sua velocidade, e a principal arma do Inter, surpreendentemente, né, a bola parada do Rodinei. Eu nos escanteios, viu, Dalpizol? Oi. Eu tenho uma ideia, eu não sei se é correta. Quando o time tem a seu favor o escanteio, eu deixaria dois jogadores na linha intermediária do time adversário, esperando o rebote. Porque a partir do erro de um escanteio, pode nascer um grande contra-ataque. Verdade, uma ideia também. Mas para o Lucas... Não é ruim, né, Dalpizol? Não, boa ideia. Mas para o Lucas e para o Edu aí, o que pode gerar melhor e pior na dupla? Eu acho que do Inter também, aquele lado direito, não pela figura até do Rodinei, porque ele vem fazendo boas partidas. Mas o Ferreira partindo no 1 contra 1 contra o Rodinei e conseguindo sucesso, quem fica na sobra é o Zé Gabriel, né? E aí tem toda a questão que o Pato falou. Mas não vai jogar o Zé Gabriel, Luquinha? Não, vai jogar, Pato. Vai jogar. Informação. Vai jogar. Calma, vai jogar o Zé Gabriel. E aí vai ficar o Zé Gabriel contra o Ferreira, com toda essa fase ruim. E a gente sabe que o Ferreira é um jogador liso, de drible, 1 contra 1. E aí do lado do Inter, essa bola aérea vem dando muito certo. Também na figura do Rodinei, né? O Rodinei é um jogador que vem jogando muito bem e vem ajudando muito nessa bola aérea, tanto pelo escanteio quanto nas cobranças de falta. Mas o próprio Moisés também. O Moisés terminou a temporada passada em que um dos pontos fortes do time do Abel Braga era a bola aérea, e o Moisés também participava muito em cobranças de faltas também. Então, acho que pro Inter essa bola aérea deve ser bem explorada também amanhã. E no caso do Grêmio, esse 1 contra 1 do Ferreira, até o próprio Luiz Fernando, que acho que tecnicamente não é um dos melhores jogadores do Grêmio, longe disso, mas ele tem 1 contra 1 e pelo menos quando foi requisitado para essa função de fazer o 1 contra 1 deu certo, o Luiz Fernando. Então acho que ele também pode incomodar muito ali por aquele lado direito.
Eu vou na mesma da bola aérea do Inter, só que eu queria trazer uma outra observação, só me corrijam se eu estiver errado, por favor. Mas o Grêmio não é um time que marca mais em cima do Inter? Do que que marca mais pra cima, com a marcação mais elevada? Do que o Inter nessa Eu acho que sim. Acho que sim, adianta mais. Normalmente tem uma média maior. Só porque me veio detalhes. Jogos do Miguel Ángel Ramírez, acho que agora, nem sei se está tanto assim pelas goleadas, mas principalmente nos começos, é um time que gosta de sair jogando, de esperar o adversário, ficar trocando passes no sistema defensivo ali. E o Grêmio, de repente, com o Ferreira na velocidade, com o Diego Souza, que também estão sempre por ali, pode ser um time que acho que vai ser um time, na verdade, que vai estar sempre ali em cima da defesa, para roubar uma bola e de repente já armar uma jogada por ali. Tá, mas se tu fores roubar uma bola bem adiantado, aí não é o caso do Ferreira, porque tu não tem espaço para velocidade. Do Diego Souza, que vai estar mais ali em cima do Rodrigo Dourado, do Cuesta e do Zé Gabriel ou do Lucas Ribeiro, né, Patinho? Nessa trocação de passes ali para daí acionar um outro jogador que pode ser o Ferreira. Sabe qual é a grande verdade? Que Grêmio Internacional não dispõe de grandes cabeceadores. É um problema. O Cuesta não é um grande cabeceador. Talvez o Cuesta seja melhor na área adversária que na sua própria área. E o Jeromel não é um grande cabeceador. Por exemplo, a gente não entendeu como o Inter, por exemplo, não teve interesse... Agora, o Dalpisol? Sim. Os dois times, seja Inter, seja Grêmio, eles têm um probleminha que precisa ser revisado e precisa ser discutido. Os dois goleiros não saem bem do gol. Perfeito. Até o do Grêmio, que na minha opinião, o Breno é muito bom goleiro, mas o Pato tem razão, porque às vezes o cara se apaixona por algum jogador e ele fica cego e não vê. Ele é extremamente competente, é um goleiro perfeito embaixo dos paus, como dizem alguns, né? Mas na saída ele tem dificuldade. Tu tens plena razão. Jogar com os pés também, o Marcelo Lomba meio que foi abandonada essa ideia, né? Pelo Ramírez. Sim. Que tinha lá no começo, quando o Lomba foi alternando, que ainda tinha o Danilo disponível. Se o adversário adianta a marcação, aí ele é mais requisitado nesse aspecto. Mas essa questão da saída do gol me parece até algo cultural, né? Porque no caso do Grêmio, por exemplo, o Marcelo Groy, que é um dos maiores goleiros da história do clube, também tinha essa dificuldade de saída do gol. E o Breno é um goleiro que tem inúmeras qualidades, mas essa saída do gol não é a principal delas. Então é um aspecto curioso aí também a se observar. Só discordo do Pato quanto à questão dos cabeceadores. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o melhor cabeceador do futebol brasileiro, que se chama Diego Souza. E o Cuesta, Pato, por mais que volta e meia o Inter possa levar gols de cabeça ali na sua área, mas ninguém faz tantos gols de cabeça quanto o Cuesta tem feito se não tiver qualidade na bola aérea, né? Ele é um bom cabeceador na área adversária, foi o que eu disse. Eu acho que defensivamente o Cuesta eu acho que ele se sobressai muito mais na antecipação dele do que numa disputa no cabeceio. Inclusive o lance que ficou marcado foi o do próprio Grenal, em que ele perde uma disputa de cabeça pro Ricardinho, que é 6, 7 centímetros mais baixo que ele. E ele perde uma disputa no alto pro Ricardinho e aí gera ali o passe do Léo Pereira e o gol do Léo Chu. Mas acho que também na bola aérea ofensiva o Cuesta uma boa arma pro Inter nessa bola aérea ofensiva, e o Diego Souza também, concordo com o Nicolas, que talvez seja um dos melhores no futebol brasileiro nesse quesito. Agora, o que está bem claro, Dalpisol, Sim, em seguida Grêmio... recados com o Nicolas Wagner. Diga, Pato. Não, o Grêmio vai fazer uma pressão na saída de bola do Internacional, porque o Internacional agora tem uma saída de bola com o seu goleiro que vem treinando, inclusive, esse quesito de jogar com os pés. O Grêmio vai pressionar a saída de bola do Internacional. E o Internacional talvez pressione também a saída de bola do Grêmio. Então,
vai ser um Grenal muito igual no aspecto tático. Agora, em seguida então, o Nicolas Wagner, você não mandou recado, manda sim no WhatsApp 999194808, projetando o seu Grenal, sempre com recados aí na boa, de alto nível, e a gente sabe que rola isso com certeza, sem nenhum ódio, assim, só questão da rivalidade. O que chama atenção é o seguinte, a gente argumenta, tá mais fácil pro Thiago, porque ele não mudou, ele deu um encaminhamento, aos poucos ele vai alterando, e é diferente pro Miguel. Mas o Miguel tinha a possibilidade de dar continuidade em alguma coisa. Ele resolveu não dar continuidade. Ele quer colocar as ideias dele 100% as dele. Como é que fica nessa história? Um decide continuar e mudar aos poucos e o outro quis mudar radicalmente. Mas o Miguel foi trazido para isso, né? Ramírez, ele não vai mudar o seu pensamento a respeito do futebol. Eu tenho certeza. O Ramírez foi trazido para isso, né? O projeto do Inter envolve um técnico com essas características que ele tá tentando colocar em prática. O Grêmio, por sua vez, pelo trabalho longo do Renato, que teve muito sucesso no início, optou por dar uma continuidade. O Thiago Nunes está fazendo isso com, claro, algumas nuances diferentes, com alguns ajustes, principalmente na marcação. Mas tá exatamente dentro do que as direções planejavam em termos de modelo de jogo. Vocês estão achando com que o Inter tem na mão vai conseguir o Miguel fazer o que ele está objetivando, o que ele está imaginando? Com toda a sinceridade, vai e quanto tempo, se é que vai? Vai necessitar de bastante tempo, viu, Dabsol, e muito treinamento, porque essa metodologia de jogo do Ramírez exige muito treinamento e exige por parte dos jogadores muito empenho, diferente daquilo que aconteceu lá contra o Tátira, onde o Internacional, principalmente no segundo tempo, foi um time bastante preguiçoso. Por isso, eu não dei tão somente ao Ramírez a responsabilidade daquela derrota, porque, olha, a preguiça estava dentro da cabeça dos jogadores do Internacional, e esse sistema de jogo, essa metodologia de jogo, você pode até observar nos clubes europeus que utilizam essa metodologia, onde os jogadores trabalham, mas trabalham muito durante os 90 minutos. E o Internacional contra o Tátira no segundo tempo foi um time realmente deplorável, em razão da preguiça do seu jogador. Agora, se os jogadores não estão dispostos mais a aceitar essa nova metodologia, bom, aí o treinador realmente está fadado a falir. É que é uma metodologia complexa, né, Pato? Eu não sei o que vai acontecer, acredito que o Inter evolua assim, eu só não concordo com a visão de que essa ideia de jogo não funciona no futebol brasileiro, não funciona no futebol sul-americano. Porque os dois últimos campeões da Sul-Americana, por exemplo, jogavam de maneira posicional. O Independente Del Valle do Ramírez e o Defensa e Justiça do Crespo, que agora está implementando essa ideia no São Paulo, que entre os grandes do futebol brasileiro, até pouco tempo era quem tinha o melhor desempenho, até não sei como é que está agora. O Bragantino com o Barbieri jogava de maneira posicional na temporada passada e encantou todo mundo no segundo turno. Então eu não sei o que vai acontecer com o Inter, eu só discordo da visão que alguns têm de que é impossível, que não tem como fazer jogo de posição no futebol brasileiro com os jogadores brasileiros. Eu acho que essa é uma visão definitiva da qual eu não concordo. O Inter tem jogadores para fazer, porque se não tem, não adianta teimar, porque senão daí é burrice teimar. Se ele chegar à conclusão que ele não tem jogadores, o Pato chegou a dizer que teria que ter um volante, aí já se fala que tem que ter um lateral esquerdo, ou vai ser com esses aí, é certo, deixa esses jogadores que ele vai resolver. Eu acho que o Internacional necessita de um volante para executar esse trabalho que está tentando impor o Ramírez.
Mas o Internacional não tem dinheiro, o Dalpisol. Aí fica complicado. Talvez ele encontre aí na figura do Johnny o jogador que possa executar esse tipo de trabalho. Agora, se ele mudar completamente e voltar a jogar aquele futebol que a maioria dos treinadores brasileiros utilizam, bom, aí não adianta, aí manda embora o Ramírez e traz aí qualquer outro treinador. Pois é, o problema é que não tem dinheiro para contratar. O Pato, é como eu resolver fazer em casa uma comida sofisticada, mas daí eu não tenho os ingredientes ideais, mas eu vou fazer. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas que milagre que tu vai operar para sair assim, um jantar, um almoço espetacular, se tá faltando muita coisa, né? O treinador do Flamengo, o português, chegou aqui no Brasil, impôs a sua metodologia de jogo, deu certo e o Flamengo ganhou tudo, né? Por que aqui no Internacional essas coisas não podem acontecer? Eu não sei. Sim, tu achas que o grupo do Inter é qualificado como o do Flamengo, é isso? Não é tão qualificado, mas se os jogadores colocarem na cabeça de que jogar tão somente com a bola no pé não funciona mais, porque hoje no futebol não funciona mais só querer a bola no pé. E o jogador brasileiro tem essa estranha habitude de querer sempre estar com a bola nos pés. Não é assim. Futebol se joga também hoje sem estar com a bola no pé. Deixa eu ser mala com vocês aí, o que não surpreende. O Pato diz que os jogadores devem ser convencidos. Tá, quanto tempo vai demorar para que tenhamos esse convencimento assim? Como é que vai funcionar o tal do convencimento? Mas que jogadores Não, o Pato alega que o Inter não consegue, e não consegue o Miguel Ramírez colocar na prática aquilo que está idealizando, porque os jogadores têm que se conscientizar. Quem é que vai conscientizar os jogadores? Por quais razões eles ainda não foram conscientizados? Eu sou um eterno repórter, eu pergunto. Eu acho que tem questões que já estão sendo conscientizadas e que já mudaram no Inter. Com certeza, principalmente essa questão da saída de bola é muito diferente do Internacional da última temporada. Só que para essa uma das questões, que é essa saída de bola estar 100% ajustada, requer tempo e sessão de treinamento, que é algo que se tem muito pouco no futebol brasileiro de hoje, em que tu joga 2 ou até 3 vezes em uma semana. É só pegar o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem um trabalho em que foi campeão, foi vencedor de Copa do Brasil e Libertadores, claro. O tipo de jogo que o Palmeiras propõe é diferente ainda do Internacional do Miguel Ángel Ramírez, porém ele joga quase 3 partidas por semana, é um negócio desumano, não existe isso. Então nem na Europa acontece isso, que é um lugar onde a maioria dos times grandes jogam praticamente todas as competições possíveis. Então eu acho que requer tempo e requer trabalho, porém para ter esse trabalho feito em sessões de treinamento precisa de tempo, e é algo que não existe no futebol brasileiro, porque se perder 2, 3 partidas, a maioria das pessoas já vai pedir a cabeça do treinador. Então tem todo esse contexto antes de uma mudança radical de trabalho, que é o que está acontecendo no Inter nessa temporada. Quanto tempo, Lucas? Olha, Dalpisol, ele tá 2 meses e meio no comando técnico do Inter, quase 3, jogando diversas competições, ainda não fechou 20 jogos no comando do Inter. Acho que até pelo menos metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, acho que a maioria das ideias dele devem estar já implementadas no futebol do Inter. O Muricy disse aqui, semana passada, que um técnico precisa de uma temporada para ser avaliado de maneira definitiva. É o mesmo Muricy também, né, para agregar, que diz que o treinador tem que se adaptar ao material humano que tem, né? Mas é o que o Ramírez está tendo que fazer, né? Está tentando fazer isso dentro do possível. Quando joga o Yuri Alberto no lado, ele não faz a mesma movimentação de quando joga o Marcos Guilherme ou quando joga o Palácios. Gente, ele não está tentando se adaptar ao que tem, ele está fazendo com o que tem se adapte à ideia dele. É muito fácil ver isso aí, porque tem jogadores que não estão conseguindo. O técnico vai colocar a sua ideia de jogo, né, Dalpisol? E aí, de maneira circunstancial, em alguns aspectos,
vai mudar dependendo do jogador. Mas o conceito é um. O conceito é um e tá claro. Agora vai ter adaptações dependendo do jogador. Isso me parece claro também. Pois é. Pelo menos... O Internacional, Dalpisol, sim. Esses novos dirigentes do Internacional contrataram esse treinador, que aliás era pretendido pelo São Paulo, do Muricy, contrataram esse treinador com a convicção de que esse treinador iria alterar o modo de jogar do Internacional. Perfeito. Se esses dirigentes colocarem para a rua amanhã o senhor Ramírez, eu particularmente ficaria tremendamente decepcionado. Mas alguém acha de vocês, aí eu vou ao encontro da linha da convicção, é claro que não vão. Mas se tomar 2 goleadas no clássico, não vão, vai permanecer, não importa, vai permanecer. Ocorra, e aí é convicção ou teimosia, e depende da interpretação que eu deixo democraticamente que cada um tenha. Se para alguns é convicção, beleza, convicção se deve ter na vida sempre, mas, digamos assim, até porque foi feito um contrato de 2 anos, né? Hoje em dia, e o Benhur tem razão quando esbraveja aqui, contratos longos não, faz 1 ano de contrato, mas os clubes, para dizer que todos, né, turma? Os clubes insistem em 2 anos de contrato, e às vezes com 2 meses... Pessoal, Oi? É que esse treinador que transformou o Independiente del Valle num grande clube, numa grande equipe, que inclusive venceu a Sul-Americana, é um treinador que tem ideias completamente diferentes da maioria dos treinadores brasileiros. Então o Internacional, quando foi contratar o senhor Ramírez, sabia qual era o futebol que ele desejava empregar. Agora, botar o cara para a rua, bom, aí é brincadeira, é falta de convicção. Pato, isso não vai acontecer, sim, né, Pato? Chance zero de ser demitido. Eu acredito que não, e eu espero que não aconteça isso, porque eu ficaria bastante decepcionado, né? Independentemente de resultados nos Grenais, Pato? Não, mas não é o Grenal que poderá decidir o amanhã desse treinador que está há 2 meses treinando o Internacional e que ainda talvez não tenha nem conhecimento da importância do Grenal. Claro que ele sabe que é importante ganhar um Grenal, vencer um Grenal, mas se tudo dependerá de vitórias em Grenais, bom, aí não temos possibilidade nenhuma de fazer uma avaliação a respeito daquilo que pensam os dirigentes sobre a presença do senhor Ramírez como técnico do Internacional. O mesmo Muricy me deu uma entrevista há muito tempo dizendo que o treinador tem normalmente 25% de influência nos bons e nos maus resultados. Vocês 4 concordam com isso ou o percentual é menor ou maior? Não, eu sempre fui dessa teoria. Treinador de futebol tem 20%, não 25%. Agora, claro, que esses 20% que ele tem à disposição, eles necessitam serem bem utilizados. Porque se eles não são bem utilizados, bom, aí é derrocada total. Eu acho que é relativo, Dalpisol. Acho que depende do trabalho e do contexto em que está sendo feito o trabalho. Eu acho que não é um número exato que define o percentual de culpa ou não do treinador em um mau trabalho ou em um bom trabalho. Eu acho que, por exemplo, o próprio Renato aqui no Grêmio, muito se discutia de, ele pegou um time pronto, feito pelo Roger. Eu acho que existe também uma parcela, claro, do trabalho do Roger no time que o Renato teve, mas o Renato também teve que ajustar muita coisa daquele time do Roger, a principal delas, a bola aérea. Então eu não sei se é um percentual exato que define o trabalho do treinador ser uma parte dele ou não, ou dos jogadores ou da direção. Até pode pegar o exemplo agora mais recente no Inter. Se o Inter tivesse sido campeão brasileiro, a nova gestão do Inter pegou o time ali na virada do ano, seria 20 e poucos %, ou o número que vocês quiserem
definir, seria um número exato o percentual daquela direção do Inter encabeçada pelo Alessandro Barcelos? Eu acredito que não, porque grande parte daquele trabalho era do Marcelo Medeiros. O Marcelo Medeiros trouxe o Abel Braga e, claro, tenho todas as minhas ressalvas sobre o trabalho do Marcelo Medeiros na gestão do Inter. Porém, se o Inter acabasse campeão brasileiro, a maior parte das contratações e decisões daquele time para aquele grupo foram feitas pelo Marcelo Medeiros e não pelo Alessandro Barcelos. E aí, galera aí do estúdio? Gol, né? É só o pessoal do estúdio para opinar também, Patinho. Já voltamos contigo. Claro que o contexto pesa muito, como colocou o Lucas, e, por exemplo, em uma equipe recheada de craques, né, talvez o técnico tenha uma influência menor no resultado final, mas eu acredito ser mais da Alpizol que esses 25% aí. Eu acho que o técnico faz diferença e bastante sim. Até por isso a gente debate tanto, né? Ramires, debate tanto o Thiago Nunes, porque influencia diretamente no desempenho da equipe. Eu acredito ser mais também do que 25%, só acho que é preciso ter, e às vezes o técnico demora para conquistar isso, o respeito, né? Eu não gostava, acho que não foi bem vista por quase ninguém o que o Thiago Nunes fez no Corinthians, que chegou e teve até uma atitude meio restritiva, assim, né, da Alpizol, de não permitir celulares, de não permitir que o capitão, todo mundo só podia comer depois do capitão, como a gente já ouviu da imprensa de São Paulo, que ele mudou a rotina do Corinthians nessa forma. Acho que aí o treinador ultrapassa o que ele pode ser e a confiança que ele precisa adquirir nos primeiros dias, né? Que ele tem que mostrar, eu tô aqui porque eu sou bom e eu vou mudar o time, né? Ou mudar o time ou começar um novo trabalho do que não tem a ver com o que estava antes, ou mudar para melhor, ou continuar a boa campanha. E o jogador tem que conhecer ele. Por exemplo, o Thiago Nunes, quando chegou no Corinthians, né, tava tudo bem, já tinha conquistado títulos no Atlético, mas era o primeiro clube de maior expressão. Agora também não é um técnico medalhão, se a gente pode chamar assim, e ele precisa ter essa mão, saber jogar ali para lidar o grupo. E aí daí sim comandar com a confiança total de todo o grupo, da diretoria. E claro, da torcida nunca vai ter a confiança total, mas sempre tendo esse respeito do grupo já garante bem mais de 25% do comando da. Tem vários recados aqui, Pato. Deixa eu só um é contra o que eu tô dizendo, então vou ler um a favor e um contra. O Thiago Jordani diz que eu tenho que ter calma, tô me precipitando, que o trabalho é bom, que precisa de um tempo. Resumindo, né? Porque eu não posso, Thiago, porque o texto é gigantesco. E o Rafael Santos, ele diz assim: boa tarde, Dalpizol, pergunta pro Pato por que ele defende tanto o Ramires e ele massacrava o Cudê. Não, eu nunca massacrei o Cudê, muito pelo contrário. Eu só dizia que o Cudê não estava conseguindo obter sucesso com o Internacional porque os jogadores da época não obedeciam aquelas que eram as instruções dadas pelo Cudê. Não, mas eu até gostava do futebol do Cudê, nunca fiz críticas ásperas ao trabalho do Cudê, muito pelo contrário. Aquele futebol que tentou empregar o Cudê era um futebol que me interessava. Tu não entendia o que ele falava, tu dava pau nele todos os dias, né? Que ele era um enrolão. Ah, né? Sim, eu não entendia, isso é verdade. Como tu entende agora bem o Ramires? Agora tu entende bem o Ramires? Não entendo nada, absolutamente nada. Agora a situação piorou, viu, Dalpizol? Só eles falarem despacito, né? Que a gente compreende um pouco mais. Eles falam muito rápido, né? Que dá uma enrolada na gente. Ô Dalpizol? Oi, depois o Nicolas tu que comentou o jogo do Internacional e como tu também é um bom observador das coisas do futebol, né? Tu pode ter notado, eu acredito que tu até chamou a atenção durante a jornada, de que o Ramires, por exemplo, nesse futebol posicional, ele já deu no último jogo do Internacional eu falo do jogo contra o Juventude, porque aquele lá contra o Tátira
O Edenilson entrou nos últimos minutos. Ele já deu ao Edenilson uma maior liberdade de movimentação. Isso aí pode, de repente, ser importante. O Edenilson precisa de liberdade, né? Tens razão. Ele é um cara que desarticula a marcação do adversário, ele trabalha bem nas entrelinhas, enfim, respeito quem não gosta, mas ele é um cara diferente, né? E aquele jogo lá, concordo, o último da Libertadores, foi uma tragédia. Enfim, o Nicolas Wagner, tenho certeza que temos muitos recados que o amigo vai levar na hora agora. Sem dúvida, Dopzol. Muita gente participando aqui no WhatsApp, 519-9919-4808. O Márcio Basgalup, de São José dos Campos, São Paulo. Parece que o Thiago Nunes tem a vantagem porque deu seguimento ao trabalho do Renato, mas esquecem que o Ramires chegou bem antes e teve pré-temporada, que nem Thiago nem Renato tiveram. Tá aí a observação do Márcio lá de São José dos Campos. Na opinião de vocês, o torcedor do Inter pode ter uma esperança do Ramires ser demitido amanhã, se for goleado, ou pelo menos encaminhar sua demissão para o decorrer da semana? Não. Douglas de Novo Hamburgo, não tem chance. Mas se for goleado fica ruim também, não. Mas demissão não. Ser goleado em Grenal. Não mas alguém acredita nessa hipótese de goleado para qualquer um dos lados amanhã? Acho que não. Não mas se for também. goleado, ele corre risco. Eu acho que se começa a correr risco. Não vai. Eu acho que esse Campeonato Gaúcho vai ser decidido lá na Arena. Eu tô com o cutuco, viu, Adalpizol? Oi. Que amanhã teremos aí um 0-0, um empatezinho. Aí é ótimo pro Grêmio daí. Se tiver um empate, qualquer empate, porque não tem aquele gol qualificado, até depois a gente pode debater isso. Na minha opinião, empate pro Grêmio seria ótimo, mas adiante aí, Nicolas. O Elias Colorado de Pelotas. Boa tarde, pessoal. Eu tiraria urgente o Zé Gabriel, pois ele me lembra muito o Jackson, aquele que meteu um golaço contra num Grenal. Lembram dele? Lá em Caxias, né? O ouvinte que não se identificou aqui, o Richard, fala do Dourado no cabeceio, um dos melhores dos dois times. O Pato falava antes que entende que a dupla Grenal não tem grandes cabeceadores. O Dourado é um bom cabeceador, é verdade. Sim, mas não é um zagueiro, né? Estávamos falando de zagueiros, Mas tu gostaria de vê-lo como tal, né, Pato? Isso. Com uma boa cobertura e bem treinado, eu acho que o Dourado poderia ser e se transformar num bom zagueiro. Eu acho que não nesse sistema de jogo com a linha alta, né? Não mas tem ele falou que tá isso. disposto, né? Se precisar. Naquelas, né? Ele disse que prefere perguntaram pra ele. Volante, mas... O Pato não Nicolas. O Pato não sabe há muitos anos o que é uma boa cobertura, Nicolas. É verdade. O Nicolas. Fala, Pato. O Sacchi, que foi um dos maiores treinadores italianos, e que formou aquela grande equipe do Milan, que tinha Rijkaard, tinha Gullit, Baresi, com quem inclusive eu trabalhei num programa de televisão. O Sacchi usava a linha alta, mas ele sempre tinha o Baresi 10 metros para cobertura. Ficava o Baresi atrás uns 10 metros, mas pressionava o adversário com essa linha alta, mas usava o Baresi. Quem sabe está aí a solução para o Internacional. Deixar talvez o Cuesta ou outro zagueiro somente 10 metros, 5 metros, 10 metros, atrás daqueles que vão pressionar o adversário. Pode ser uma ideia. Mas aí tu vai dar condição de jogo para o adversário, né, Pato? Se não fizer linha, ele vai ter mais espaço para não ficar em impedimento. Até naquela época do Arrigo Sacchi já... contra-ataque, e esse jogador que está a 10 metros atrás é aquele jogador que pode sair para a cobertura, em caso de um contra-ataque. Pois é, mas o Inter fazia isso com o Musto, né? Com o Kudê. E aí ficava aquele espaço pro adversário contra-atacar. Ô, Nicolas, sabe o que o Pato perguntou pro Arlindo Sacchi, esse quando conheceu? Tu és jogador de vôlei? Que barbaridade. Que o Arlindo Sacchi, né? Eu só conheço o Arlindo Sassi, nosso colega aqui da casa
Craque. Mas das noites, love Pato, songs. naquela época do Arrigo Sacchi, pergunta sincera, já havia tido a mudança da regra do impedimento ou ainda não? Não, futebol era igual. Era só um jogador, então, que poderia ficar atrás. Claro, lógico. Não é que mudou essa regra do impedimento. Porque antigamente podia 2, né? Não, mas não era aquilo que contava. Aqui, ó, o Jorge Eduardo, da Tristeza, Colorado. Boa tarde, Dalpisol. Pergunta pro Pato do zagueiro Cáceres, da Fiorentina, que estaria sendo observado pelo Inter, Pato. Esse é o morto. Esse já está em fim de carreira, joga na lateral, não é nem zagueiro. Pois é, Pato, mas aí tu disse que o pessoal pega pesado nas críticas com o Zé Gabriel, falta com respeito, aí tu chama o outro de morto. Ah, é verdade. Sim, mas o Cássio não existe. O Cássio é um jogador veterano. 34 anos, né? Zagueiro uruguaio. Também acho, né? É ex, né, Pato? Bastante tempo. Recados aí, Nicolas. O Diego Cabreira diz que o gurizinho do Benhur vai pro jogo amanhã, o Lucas Silva. Ah, é isso, o Benhur é o preferido dele, né? É o bonitão do meio-campo do Grêmio, né? Mas será, vocês acham que não vai jogar o Thiago Santos? Apesar de estar na lista dos concentrados? Joga Thiago Santos. Pois é, deve ter feito aquele secar o exame Eu acho que joga, né? também. Deu liberado, não apontou nada. Se apontou, aí não vai correr o risco de arrebentar o cara por 3, 4 semanas, né? O Grêmio até publicou aqui, né, uma notícia no site que o Grêmio treinou hoje de manhã pela última vez. E eu até ia dar uma olhada se não tinha nenhuma notícia, né? Às vezes eles colocam, o fulano não treinou, mas não, nenhuma especificação. Só que ele tá relacionado. Isso a gente já tinha informação ontem aqui na Rádio Grenal. O Fabris, se eu não me engano, adiantou pra gente que ele estava relacionado, mas não tinha treinado na sexta-feira, né? Hoje pode ser que ele já tenha treinado, não sei qual é a situação do Thiago Santos. Boa tarde, gurizada Grenal. No Grêmio tem chance de Pinares jogar? Qual a situação do jogador? Pergunta o André, gremista de Pelotas. Tá de volta, relacionado, né? Depois de muito tempo de volta. Tá relacionado, mas não sei se pra começar já. Não, pra começar não, né? Porque... Tá de volta a ser relacionado depois de muito tempo. O treinador não faria isso, né? Até porque ele não é um expoente técnico do time, né? Pra voltar direto, digamos, como titular, né? Deve jogar o Darlan, acredito eu, ali como meia, mais uma vez. Pinares como alternativa aí no banco de reservas. Eu imagino o Grêmio bem recheado no meio-campo. Vocês também? Com esse trio, né, de volantes de origem, de meio-campistas, né? Acredito que se jogar Thiago Santos, Matheus Henrique e Darlan. Se jogar o Thiago Santos é isso. Se não... Eu não sei, eu ainda tô achando que ele vai colocar o Maicon, viu? Pela liderança, Pato, e pelo histórico? Pela liderança, e porque é um grande jogador, o Maicon, né? 45 minutos ele consegue colocar em prática o seu futebol. Ele não vai deixar de fora, eu não sei. Ele vai de Thiago Santos e Maicon e Darlan. E o Matheus Henrique vai sair do time, Pato? Não, ele vai deixar de fora o Darlan e vai colocar o Matheus Henrique. Isso, aí sim. Colocando o Maicon. Aí o Matheus Henrique mais adiantado, como foi contra o Lanús. Isso. Eu tô apostando nesse time, gente. Eu tenho certeza que ele não vai abrir. É meio perfil dele, assim. E depois ele leva pode ganhar com esse time, mas na pior das hipóteses, com empate, ele leva pra arena, onde o Inter não ganha há quantos anos e onde o Grêmio vem com estupendo aproveitamento. Se o Grêmio levar o empate, na minha opinião, é praticamente impossível o Inter reverter. É uma vantagem, né, o WZOL? Jogar a partida no seu próprio estádio. Um empate vai, claro, favorecer o Grêmio. Você tem razão. Vocês concordam ou não? Não classificaria como impossível.
Mas é uma situação adversa pro Inter, porque não só por ter a questão da arena da Alpizol, né, desse retrospecto do Inter, mas pela atuação do Inter fora de casa. Do Miguel, né, recentemente, ontem fez um mês que o Inter não vence fora de casa, a última vitória foi contra o Aimoré no Cristo Rei, depois... Quanto é que foi mesmo? Eu não lembro. Bah, mas daí tu nos Também quebra não, aqui, Dalpizol. também não lembro. Eu não lembro. Foi- Hein, Patinho? Quanto é que foi? Aimoré Inter, Patinho, me ajuda. É uma vergonha, né? Tomaram 6 no uma lombo. vergonha. Parecia Roma contra os grandes da Itália. Tomaram Olha aí, 6 no Pato, lombo. retalhando. Foi uma vergonha, uma vergonha. Mas tá há um mês sem vencer fora de casa, vai ter... Eu acho que se o Inter não conseguir o resultado que ele deseja no Beira-Rio, que é uma vitória talvez, né, mais expressiva, talvez por 2 gols de diferença, é o sonho do Ramírez de levar um resultado assim pra Arena. Se for um empate esse primeiro jogo, aí o Inter já vai ter que mostrar um resultado na quinta-feira contra o Olímpia, né? Isso já vai ter que mostrar de qualquer maneira, porque é um desafio fora de casa, o Olímpia que vem de vitória diante do Always Red, e depois o novo desafio contra o Grêmio na Arena. Mas eu me apego mais à questão da episódio de ser fora de casa do que pelo retrospecto da Arena. Eu acho que claro que tem, né, o jogador sabe disso, o Dourado sabe, mas não vai pesar tanto, até porque quanto maior, tem essa teoria, né, quanto maior o tabu, mais perto ele tá de ser quebrado. Claro. Embora, nesse caso, né, jogando fora de casa na Arena, não tenha a justificativa da altitude e Nem o do gramado, gramado, né? E o gramado principalmente utilizado como bengala nos últimos jogos do Inter fora de casa. Na Agora, Arena pra não tem Pra esse não problema. dizer, gente, que eu só tô urubuzando o lado do Inter, eu acho que se o Inter fizer tipo um 3-1 e citado agora ali 2 gols de diferença, acho que daí o Inter encaminha bem, porque digamos, no desespero, você ao natural conseguir marcar 2 ou 3 sem precisar ter essa obrigação é mais viável. Quando você entra com diferença de 2 gols, aí poderia, na minha opinião, gerar um benefício para o Inter. Mas no caso do empate, eu entendo que pro Grêmio é mais favorável, porque depois decide em casa, mas não define muita coisa, não. Mas eu vou dizer pra vocês, e eu já tava falando no Grenal FC essa semana, com o nosso grande Ítalo Gal, de que eu acho que esse vai ser um Grenal bom, porque nenhuma das equipes vai entrar com medo de sofrer gol. Acho que as duas equipes vão entrar pra vencer. Tomara, né? É o que eu sempre espero de um clássico, né? Eu odeio Eu aquele acho- clássico 0-0. Sei que o Pato já disse aí, mas eu acho que vai ser um clássico bom, que o Thiago Nunes vai entrar pensando em vencer, porque só venceu até agora, né? Nem Eu não empatou. concordo. E o concordo, Ramírez acho só que- entrou e vai entrar pra vencer também, porque o Inter precisa vencer. Eu tô imaginando que o treinador do Inter vai entrar pensando mais na vitória do que do Grêmio. O do Grêmio, não é isso. É que o Grêmio sabe que o empate é excelente. E pela formação com 3 jogadores de contenção, aí eu não consigo imaginar o tal do ofensivismo. Não Mas o Grêmio só necessariamente- ganhou até agora com esses 3 jogadores de não- contenção, pessoal. Sim, mas é um clássico, é diferente. Claro que, na minha opinião, o Grêmio está convicto. Há uma notícia do Aimoré aqui, que a Marilva Rec me manda aqui, ó. Mandou fotos. Aimoré com todos os PCRs negativos. Olha aí. Ó. Série D tá chegando, pessoal. Ela foi responsável pelos testes lá no Cristo Não me Rei. faça um fiasco, hein? Não, eu espero que não. Vão tomar 6 aí, né, Patinho? Já que eles Vai gostam de jogar tirar a onda da contra quem Roma. o Aimoré agora? Estreia contra o Marcílio Contra Dias. o Marcílio Dias, No 5 Cristo ou Rei. 6 de junho, é. Bom, se perder contra o Marcílio Dias, ô Nicolas, tu que tem influência lá no Aimoré, manda fechar as portas. O Marcílio Dias que é isso, semifinalista do Catarinense, né? É um bom time. Mas acredito que o Aimoré, dentro de casa, posso fazer aí o seu papel e arrancar com uma vitória. Joga no Cristo Rei? Joga no Cristo Rei na estreia. Então
A minha aposta é no Aimoré. Não, vamos pegar o Cascavel depois, Patinho, que é o que tá ganhando tudo lá no Paraná. É o time do Tcheco. É. Não, mas eu acho que no Cristo Rei, o Aimoré tá pronto para dar uma surra aí no Marcílio Dias. Boa, e isso aí depois vai empatou. tomar um laço lá do Cascavel. Não, também não. Vem cá, gente. Ninguém mais pede pro Wanderson jogar com o que tá demonstrando o Rafinha agora? Eu considero um absurdo a utilização do Rafinha e a não utilização desse menino Wanderson. É muito mais jogador, tem muito mais vitalidade, mais juventude a seu favor. O que tu tem contra os velhinhos, Pato? É aquele famoso carteiraço, né? Tá, mas ele não foi... Vocês não acharam que depois do Ferreirinha ele foi o melhor no jogo do meio de semana ou tô errado? Sim, Não, ele foi. fez seu Eu melhor acho jogo. que ele não foi Grêmio contra o Lanús. o melhor jogador. Não vejo dessa forma, não. Não gostou, Rafinha é Patinho? mortofol? Gostei muito do Darlan. Tá, mas é mortofol, Rafinha? Tá perguntando o Edu Oster. Não é mortofol. Não, o Rafinha é um jogador consagrado. Mandado embora da Europa, porque não dava mais, né? E aí eles vêm morrer tudo aqui no Brasil. Vêm arrumar emprego aqui no Brasil. E aqui no Brasil, como tá fácil de jogar, os espaços são enormes, gigantescos. Aí até o Rafinha, né? Se consagra. O Rafinha não foi o lateral da conquista do Flamengo, Pato? Eu não tô lembrando. Foi o lateral. Ah, tá, Não, mas ele não é aquilo que eu morto. digo, aqui no Brasil tá fácil de jogar, viu, WZ? Foi Libertadores, não foi no Brasil, Pato. Não, tô dizendo, ele foi o lateral do Flamengo em todos os jogos do Flamengo, todas as Pois é. competições do Flamengo. Vocês concordam? O Rafinha no Grêmio tá dentro daquilo que eu imaginava, no sentido de ser um jogador com qualidade, um dos melhores laterais do país, e esse jogo contra o Lanús foi o seu melhor pelo Grêmio até aqui, mas ao mesmo tempo ele barra, sim, eu vou usar essa expressão, barra o Wanderson, porque o Rafinha hoje é o titular do Grêmio e todo mundo sabia que isso aconteceria a partir da sua chegada. O Wanderson vai jogar, sim, vai jogar determinadas partidas, mas menos do que jogaria se o Rafinha não tivesse vindo. O Rafinha pode acrescentar ao Wanderson com a experiência no dia a dia, mas tem esses dois lados da questão que me parecem bem claros. O Rafinha é um jogador tecnicamente muito bom, traz qualidade pro time do Grêmio, mas barra o garoto que vinha em franca ascensão. E ele não... A utilização do Rafinha como meia... Não é como meia que ele tava... Acho que ele que não, pode né? ser utilizado? Eu sou contra essa ideia e Eu também. não vejo o Thiago Nunes fazendo isso. Também acho que não vai rolar. Vai ter que ter paciência o Wanderson até chegar a vez dele, né? Porque daí... Juventus tá empatando lá com a Inter, é? Ah, o Pato já tá dando uma secada. Gente, porque daí, se fosse pra ser reserva do Wanderson, provavelmente não teria razão pra contratar, né? Ou tô errado? Eu teria mandado embora o Rafinha. Teria feito um acordo com ele e teria mandado embora. Mas ele chegou Mas ele quando chegou o Wanderson agora. já tava... Tu não teria trazido, então, pá. Não, é que o Wanderson chegou dizendo que ia jogar com o Renato a Libertadores, né? Então já o Wanderson não, o Rafinha, desculpa, já chegou dizendo essas duas que caíram. Foi um pedido do Renato. E quando ele chegou, o Wanderson já tava com essa credibilidade que ele tem agora? Não me recordo se... Como que não? Vinha sendo considerado o melhor jogador em todos os jogos do Grêmio, o Wanderson. Mas quando o Rafinha chegou já? Sim, Sim. toda a vida. Eu teria Tem razão, Pato. feito um acordo com o Rafinha, até porque o Grêmio tem aí o Leonardo lá pelo lado direito, que está voltando. Tá Tem voltando outros quando, jogadores Pato? na base. Quando volta o Leonardo? Hein? Quando é que volta o Leonardo, Pato? Parece Ninguém que já sabe. tá treinando, né, com o time. Mas não tá, o Nicolas, tu que acompanha na reportagem, ele não tá liberado há muito tempo, né? E não se tem uma previsão exata de o Leonardo Gomes voltar a jogar, não, da pessoal.
Pois é. Nicolás, o manda Vitor mais... Ferraz, né, por aí. Pois é. Como é que ficou a situação? Foi pra onde o Vitor Ferraz? Tá aí ainda, né? Tá aí? Esperando Pois é, né? jogar. O Grêmio tá com dificuldades de se ver livre, né? Entre aspas, com todo respeito, né? Tem ele, o Everton Cardoso, o Paulo Vitor, jogadores que o Grêmio não conseguiu encaminhar ainda para outros clubes, que seguem por aí, só treinando. Esse é o problema, né? Nós estamos com eco aí, Tá com radinho de pilha, Pato, ou tá com retorninho na caixa? A caixa. Pois é, tá reverberando, né? Tem que dar uma baixada aí, senão volta tudo aí. Depois eu tomo uma bronca. Vamos ver. Ô, Nicolás, mais recados aí da nossa audiência. O Rafael Silva aqui da Upzol no WhatsApp, 519-9919-4808. Vamos pensar assim sobre Rafinha e Wanderson. Ano passado, o Grêmio tinha Vitor Ferraz e Orejuela. Tá aí. Orejuela. Que também era uma boa dupla, tá? Orihuela que foi bem... Rafinha e Wanderson, mas era uma boa dupla também. Orihuela que fez gol pelo São Paulo agora no meio de semana, né? Sim. Estreou pelo São Paulo. Bom lateral. No Rentistas. Bom lateral. Esse é um lateral que o Grêmio poderia ter comprado. O Pato, até para fazer negócio. Tá, mas quem é mais lateral direito, Orihuela ou Rafinha, Pato? Hoje? Sim. Eu acho que é 6 por meia dúzia. O Rafinha é bom lateral, mas o Orejuela é muito jovem. Essa é a vantagem que ele tem sobre o Rafinha. O Orejuela poderia ser contratado para futuramente fazer um negocinho com ele. Muito bem. O Valdecir de Valinhos, Thiago Santos de jogador comum virou titular. Quem diria, hein, pessoal? Pois não é um jogador comum. Como é que é, Pato? Não é um jogador comum. É um jogador com muita experiência, jogador que está sempre bem colocado dentro de campo, conhece os atalhos, é bom marcador. Ele exagera um pouco nas faltas, né? Poderia... Ele toma cartão todos os jogos, né? Poderia evitar um pouco as faltas. Isso aí eu não tenho aqui os números, mas eu acho que só em talvez ele não tenha recebido cartões amarelos. Ele não é violento, mas ele chega, marca em cima e às vezes, errando o bote, acaba tomando cartão amarelo. O Thiago Santos. É verdade. O Grêmio tem mais, antes de mais recados aí do Nicolas, o Grêmio tem, além do Maicon, dá pra ver que o Grêmio tem um outro líder hoje, que talvez também prevaleça essa liderança no clássico, que é o Rafinha. Ele conversa com o árbitro o tempo todo, né? Mas com o Daronco ele não vai conversar muito, viu, se ele jogar o Grenal. Mas o Daronco não é um ditador, assim. Eu acho até que ele não dá muita conversa. Até o Voaden também. Mas ele não me parece tão avesso, assim, a trocar uma ideia com o jogador, né? Ele realmente não é de dar muito papo, né? O Rafinha é o D'Alessandro do Internacional, quando jogava no Inter. Entra dentro de campo mais preocupado em falar com o árbitro do que jogar futebol. E aquele calção arregaçado, né? Aí o Benhur que fica desesperado, né? Com o calção lá em cima. Mas não é quase um estilo retrô assim, Pato? O calção pra cima? O calçãozinho mais curto? Aquilo é ridículo, né, o Dalpizol? Tá, mas quando tu jogava, Pato, na tua época, o calção era curto. Não, eu nunca arregacei calção, o Dalpizol. Eu nunca fiquei preocupado, apesar de ter ganho vários prêmios, como as pernas mais bonitas da praia, mas nunca me preocupei em arregaçar calção para jogar futebol. Dixon Ricardo deu uma risada aqui, sensacional. Por que será, né? As tuas pernas eram mais bonitas que a do Emerson Leão, Patinha? Na época eram comparadas às pernas do Emerson Leão. Essa gurizada não sabe se os mais jovens, é que o Leão, ele era tido aí pela mulherada e tanto que fez propaganda de cuecas e coisas para mostrar as pernas, né? Como se tivesse eu ganhei alguma importância. Vários prêmios. Fui escolhido pelas mulheres
e frequentavam a orla marítima como as pernas mais bonitas. E não fez propaganda de cueca, Pato? Não, porque eu não tinha o nome do Emerson Leão. Era um leão sem grife. Exatamente. Eu pensei que tu ia dizer que não fez de cueca porque não tinha nada pra mostrar. Tá, mas vamos adiante aí. O Nicolas, mais recados. Aí, Nicolas. O Pedro de Novo Hamburgo pergunta qual a situação do Guilherme Guedes. Tá à disposição aí. É opção técnica. É a opção, né? A opção do Thiago Nunes. Ele opta pelo Diogo Barbosa e pelo Cortez em detrimento do Guilherme Guedes. É a opção. Quem mais aqui? Futebol é muito interessante. Para mim, o Inter completo, bem escalado, com esquema simples, 4-4-2. O Inter é melhor no meio de campo. Mas hoje digo que o Grêmio é muito favorito, pois o Inter é escalado totalmente equivocado. E o pior, esse técnico tem um defeito que para mim é o pior, não sabe fazer substituições. Edson, Super de Gravataí. O pessoal aqui, quem mais? Rogério Baumgarten. Pato, e a tua mala era igual a do Leão? Era uma mala bem maior. O nosso ouvinte não se identificou aqui, o Wagner Machado diz que o Guilherme Guedes não está inscrito no Gauchão, correto, só na Sul-Americana, onde também tem sido preterido. Quem mais aqui? Leão sem grife foi demais. Abraço, Fabrício Lima. O César Tricolor de Esteio. Pato tá falando bobagem, nem se compara o Orejuela com o Rafinha, pois o Rafinha é muito mais jogador. O Orejuela, aí ele baixa o nível aqui, mas ele não gosta do Orejuela e gosta do Rafinha, tá criticando. Sim, pode ser numa boa, não precisa usar termos agressivos, né? Pode opinar aí, eu também discordo do Pato. Aqui ó, o Fernando Gremista de Esteio. Boa tarde, que má vontade do Pato com a chegada do Douglas Costa. Eu não tenho má vontade, eu gostaria que o Douglas Costa desembarcasse amanhã e vestisse a camisa do Grêmio. É mais um grande jogador no futebol do Rio Grande do Sul, que é lotado de nabafóis, à procura de se transformar em bonfóis. Mas o Douglas Costa é um extraordinário jogador. Eu gostaria que o Rio Grande do Sul tivesse sempre Douglas Costa nas suas equipes. O Moacir de Eldorado, boa tarde. A questão não é o esquema do Ramires. O que a torcida questiona são as escolhas dele nas escalações e nas substituições, tendo jogadores melhores, e opta por Marcos Guilherme e Zé Gabriel. Eu concordo aí com a linha de raciocínio do Moacir. Acho que o problema maior tem sido as escolhas do que propriamente o conceito de jogo, que claro, ainda está em aprimoramento, precisa de evolução, mas o que tem pesado mais, pelo menos no meu entendimento, são as escolhas e não propriamente o modelo. Eu não vejo todos esses fenômenos deixados de fora pelo Ramires. Só que as escolhas, elas têm a ver com o esquema. E ele escolhe fruto de quem se adapta mais ao esquema. Não sou eu que estou dizendo. O próprio Miguel Ángel Ramírez disse isso. A estratégia para cada jogo também. Deixados fora. Diga, Nicolas. Vamos lá, quem mais aqui participando? Eduardo de Jaguarão. Tá louco, o Maicon não aguenta 15 minutos nesse ritmo do time. Eu não digo 15, mas para jogar 90 não, num Grenal não, né? Se tu inicias com o Maicon, automaticamente já sabe que terás que trocar aí no início do segundo tempo, né? 45 ele aguenta e aguenta. Vai bem. tranquilo. Mas com as 5 substituições que tem, né? Mesmo assim, tu perdes uma tu já sabe que é assegurada, né? O Salomão aqui de Porto Alegre. Boa tarde, nobre bancada. Vocês visualizam o meio campo com Douglas Costa e Rafinha? 2 meias, um de cada lado? Não. Um abraço, Salomão. Não. Tá bem desenhado, Rafinha eu acho, lateral. né? O Douglas Costa entra lateral. no lado direito aí nesse time do Grêmio, no 4-2-3-1. E aonde ali. tem o lugar, né?
Ferreira do outro lado, aí um meia, 2 volantes e o Diego Souza lá na frente. É por aí. Vocês acham que o Grêmio vai ter o segundo, o terceiro, melhor ataque? Como é que fica numa hierarquia esse trio do Grêmio com o Douglas Costa, Diego Souza e o Ferreira? É um ataque poderoso. Ataque poderoso com o Douglas Costa. O Douglas Costa vai dar ao Grêmio uma outra qualificação, né, o Dabuzal? Pois é, aí eu acho que fica próximo do nível do que tem o Flamengo, do que tem o Atlético Mineiro. Sei quem é que tem acho. mais, assim, né? Eu acho Palmeiras. que ainda fica abaixo do Flamengo, embora emparelhe, claro, mas em relação aos outros, não fica devendo para nenhum time brasileiro. Ontem eu vi jogar o São Paulo, do Crespo, mas como mudou o São Paulo, hein? Impressionante. A velocidade na troca de passe, perfeito, na passagem da defesa para o ataque, me chamou muito a atenção esse time de São Paulo, hein? Com 3 zagueiros, né, Patos? 3-5-2 lá do... Que eu não gosto, não sei se vocês gostam. Eu não gosto, mas fazer o quê? Tá dando certo. Tá dando certo. 4-2 fez na Ferroviária, né? Ferroviária, isso. E o Palmeiras fez 1-0 no Bragantino. O Palmeiras também jogando com 3 zagueiros, além do Corinthians. É uma febre no futebol paulista. Agora, quando tu tem o Gustavo Gomes, tu pode jogar até com 2 zagueiros. Esse paraguaio é craque. É estupendo, extraordinário defensor. Não te lembra um pouco o Gamarra, hein, pessoal? Lembra, ele tem mais estatura que o Gamarra, né? Leva essa vantagem, né? Mas é impressionante a velocidade, a capacidade de usar o atalho. Ele é bom e é inteligente. Às vezes tem um jogador com potencial, mas que a inteligência é mínima, para não dizer outra coisa. E ele não, ele é bom e inteligente. Ele no desarme, ele é perfeito. E também tem um grande cabeceio, né? Na cabeça ninguém ganha desse Gustavo Gomes. Acertou em cheio o Palmeiras na contratação, né? E é o líder do time, né, o capitão? Tem tudo isso, tem liderança, inteligência, bota zagueiraço nisso, é de outro patamar. É verdade. O Henrique Silva e o Pinares, por que não é nem cogitado? O cara é 10 da seleção chilena e não se firma no Grêmio. Mas ser 10 da seleção chilena não significa nem nada. Não diria nada, Chile, né? Mas claro que não é. O Chile, ultimamente, se tratando de seleção, um desastre. Mas o Arangues chegou no Inter com um bom currículo de seleção chilena, né? Mas o Palácios também agora, né? Tem na seleção chilena, mas por hora, nada ainda, né? Eu tenho curiosidade em ver a utilização do Pinares com o Thiago Nunes, se ele vai continuar sendo esse meia centralizado, ou se pode fazer uma outra função, talvez pelo lado direito, como muitos pedem e muitos entendem que o Pinares pode render, mas está voltando agora, né? Está relacionado pro Grenal, falamos mais cedo, não vai começar jogando, mas passa a ser uma alternativa aí pro Thiago Nunes, lembrando que o Jean-Pierre segue de fora, né? Façam suas apostas. Pato, quantas vezes amanhã no Dupla em Debate, pergunto para vocês, o Benhur vai chamar o Palácios de Castelinho? Até que o Kenny comece a gritar. Quem é Castelinho? Respeito internacional. Sempre a mesma novela. Então ainda? Ele tem nome? Tem nome isso, tem nome? E vai voltar pro presencial os dois ou só o Kenny? Como é que é? Vai voltar pro presencial? O Kenny e o Benhur vão voltar? Já tá. Eu não sei. Eu sei que eu volto pro presencial. Não sei, não posso responder pelos demais. Eu tô pronto e com tesão assim. Diz pra dona Marjana ontem, tô cheio de tesão. Alguém vai ouvir, pelo menos pra alguma coisa tu tem. Sim, pra trabalhar no estúdio. E o Patinho também volta semana que vem? Provavelmente. Vou conversar com a dona Marjana antes, porque ontem eu tive uma conversa com o meu médico, com a minha família, e aí vamos decidir.
Muito bem. Se botaram a bola nas costas do Pato, primeiro tentaram comigo, quem é mais que volta, né, Pato? E como é que eu vou responder pelos outros? Só respondo por mim. E olhe lá, hein? Já tô... O Choco me liberou. Aqui, ó. Tem razão, pessoal. O Alexandre de São Leopoldo. Sabem por que o Douglas Costa vai dar certo e se lesionar menos? Porque apesar do calendário doido e sem noção, o nosso futebol tem 1/3 da intensidade do europeu. Estou vendo Juve e Inter agora e é impressionante como o nosso futebol aqui do Brasil ficou defasado. É a opinião do Alexandre de São Leopoldo. Vai na linha do Pato nesse sentido. Pato adora. Por isso qualquer jogador que é repatriado, seja ele médio ou mau jogador, chega no Brasil e joga. O futebol do Brasil está muito defasado em relação ao futebol europeu. O futebol brasileiro é muito lento, muitos espaços no campo. Chinelão, futebol chinelão. Futebol chinelão. Como ele gosta de bagunçar, ô turma? Como ele gosta de falar mal do futebol brasileiro, o Patinho, né? Não, mas é a verdade. O que eu vou fazer, o meu caro Dalpesol? Eu gostaria que o futebol brasileiro estivesse em alto nível europeu. Por isso eu apoio a chegada de treinadores estrangeiros, porque pelo menos eles irão tentar dar ao futebol brasileiro aquilo que falta ao futebol brasileiro. Velocidade, verticalização, menos contato com a bola. E esse baixo nível técnico, ele está atrelado a algumas questões, e o Alexandre coloca uma delas, que é a questão do calendário, né, que é maluco mesmo, são muitos jogos na temporada, tem os deslocamentos, viagens longas, né, o Brasil é um país continental, e aqui não se dá respaldo para os profissionais trabalharem, né, não adianta, 2, 3 jogos, 2, 3 derrotas, torcida pede a cabeça do técnico, a imprensa vai na onda também, então o técnico não tem respaldo, em quase todos os casos, para implementar suas ideias, e aí, naturalmente, somado aos outros fatores, o nível técnico das partidas decai, né? Me parece que é por aí. Olha aqui, gente, vamos pro palpitão de vocês. Nós temos sempre, ontem não fizemos, mas no interno aqui a gente já fez, e amanhã também, quem não fez ainda, quem não opinou, opina. Por exemplo, o Bruno Soares, mês em férias, aposta no 1-1. O Ítalo Gal. Ítalo Gal apostou Inter 1, Grêmio 3. Clériton Vargas, 1 Inter, 1 Grêmio. Benhur Marchiori, 1 Inter, 1 Grêmio. Haroldo de Souza, 3 Inter, 3 Grêmio. Flávio Dalpisol, Inter 2, Grêmio 3. O Pato, qual é o teu palpite, Pato? Eu já coloquei aí, 0-0. Eu quis te pegar sem calça. Eu sabia, mas eu queria ver se tu ia mudar. Não, mas sem calça tu pode até me pegar, mas eu sempre tenho o cuecão pronto. Cuecão de couro? Cuecão, aqueles que se usa no inverno. Sim, imagina, hein? Ô Nicolas, deve ser a visão do inferno. O Pato aprendi na sua frente. Nem me faz pensar. 2 da tarde, sábado. Ia demais, né? Qual é o palpite de vocês três aí? Olha, Dabuzol, acho que vai ser um jogo aberto amanhã. Acho que 2-2. Jogo de 4 gols. Placar inédito, ninguém tinha apostado. Vamos dizer que eu tô copiando, mas eu vou apostar no mesmo que o Haroldo, 3-3. 3-3. Só otimista, hein? Vai ser um jogo bom. 3-3 do Edu Oster e do Haroldo é bem mais promissor que o 0-0 absolutamente broxante de Roberto Pato Moura. É verdade. Grenal broxante. 0-0. Aposta essa com a qual eu vou compartilhar, na esperança de que eu esteja errado e tenhamos um jogo aberto e cheio de alternativas. Mas 0-0 também é minha aposta. Ninguém apostou na vitória do Inter, então? Nem de quem já tinha opinado. Verdade, eu nem tinha me flagrado.
É verdade, ninguém apostou. Claro que o resultado da Libertadores deve ter influenciado, né? Claro, o resultado contra o Tátira influenciou. Inclusive, se o Inter tivesse... em relação ao Internacional. Pra mim, até o jogo contra o Tátira, pra gente ver como o futebol muda, né? A cada partida, pra mim, o Inter era favorito até ali, pelo menos, mesmo com as vitórias do Grêmio. Até a partida contra o Tátira, mas não somente a derrota, mas agora o grupo embolando, o Inter tendo que dividir mais ainda as atenções do que o Grêmio, que está com uma classificação bem encaminhada. Daí hoje eu vejo um pouco mais de favoritismo para o Grêmio, mas antes de terça-feira eu via e dizia que o Inter era favorito para esse Grenal. Tá. Então uma autocrítica para nós, enquanto mídia. Tal como a torcida também, nós somos movidos e induzidos por resultados e não por convicções? Com certeza. Na maior parte das vezes, sim. Pois é, né? Porque, e eu concordo contigo, eu ouvi alguns colegas antes falando isso, e em linhas gerais, assim, até nas redes sociais. O primeiro Grenal, o Inter é favorito, vai jogar em casa. Agora todo mundo, Nicolas Wagner, abandonou o Internacional. É verdade. Não, a gangorra, né? A gangorra. Eu tenho um amigo meu, caríssimo amigo meu, um irmão, que é o Cleito, grande músico, é colorado doente. Teu colega também, se é músico, é teu colega. Agora somos colegas. Com o Zé Gabriel, ele acredita que o Inter toma uma goleada. Mas eu tranquilizei ele, o Zé Gabriel não vai jogar. Tá, mas tu não ficasse irritado com o teu amigo aí, porque tu é um defensor permanente do Zé Gabriel. Não, mas eu reconheço no Zé Gabriel qualidades que a maioria não reconhece. Mas eu tenho que aceitar a opinião dos outros também. Esse meu amigo acha que o Zé Gabriel não joga nada, é o responsável pela debacle do Internacional, é o responsável pelo mau futebol do Internacional em determinadas partidas. Tudo é o Zé Gabriel. Ô Pato, ajuda então o Zé Gabriel aí, né? Eu acho que a gurizada tem curiosidade. Quais são os pontos fortes do Zé Gabriel enquanto atleta? O Zé Gabriel tem bom cabeceio, joga de cabeça erguida, tem bom passe, verticaliza, coisa que o primeiro volante do Internacional não faz. Só elogio. E tem algum problema ainda que precisa ser reparado, precisa ser consertado. Às vezes ele coloca na cabeça de ser o Beckenbauer e aí faz pichotadas que prejudicam o seu trabalho. Muito bem. Gente, 2h, vem aí o Tarde de Futebol com o comando do Calvi, com a nossa participação. Eu só vou aproveitar para dar uma esquentada aqui na boia rapidinho. Farei parte junto com essa turma toda, com o Patinho, com vocês. Diga. Qual a boia, Del pessoal? Eu vou pra boia também e volto uma mais massa. tarde. Massinha carbonara. Massinha? Não, hoje não vou de carbonara, não, hoje vou a madridiana. O que é essa aí? Eu não conheço, eu sou pobre assim, não conheço as coisas finas. O que é isso? A madridiana é bacon com tomate, molho de tomate com bacon e depois a tradicional massa, né? Mistura tudo e bota um queijo parmesano. Toca o meu telefone, quer dizer, mensagem, recebo aqui, Edu Oster. Carlos Lacerda. Me convidando, vamos com o pessoal da rádio pra sair, não sei o quê. Disse pra ele, não posso, não vou deixar o Choco do Alpisol sozinho, então hoje não vai rolar saída, né, Choco? O pai tem que cuidar dele. Já foi... Já meteu uma lasanha com o Lacerda essa semana? Na verdade foi um carreteiro. Carreteiro. Muito bom. O Lacerdinha só pensa em comer, né, o Só. Eu acho que não, pensando bem, não. Pelo tamanho dele. É que eu não. O Dixon tá gargalhando. Ele agora aqui, tá fazendo regime, é por isso que eu disse. Só por isso. Então, o perigo é ser comido. Que isso, Pato? Piada sem graça. Pelou o Pato no finalzinho, sem bola, Pato.
Poxa! Um beijo pro meu Lacerdinha. Que figura. Atropelou, hein, gente, o Patinho, hein? De vez em quando é bom atropelar, né? Verdade. Há quanto tempo tu não atropela alguém, Pato? Meu amigo, com essa pandemia, meu amigo. Casinha e casinha. Então tá, gente. Vem aí, grande Calvin Corrêa, na sequência, comandando esta tarde aqui na Grenal, falando muito sobre o clássico, projetando, comentando, imaginando sobre o clássico e, claro, com a participação da nossa audiência. Em seguidinho estaremos, Pato e eu também, no retorno.